Tudo bem com vocês? Vamos acordar. Tudo bem? Você já me conhece, hein? Você já me conhece. Você sabe que eu falo alto, você sabe que eu ando para lá e para cá, você sabe que eu não fico quieto não, beleza? Beleza? Não, tá bom. Quem estava na palestra ano passado? Ano passado. Maravilha, maravilha. Obrigado por ter retornado, gente. Quem já me acompanha no canal Rural, Notícias Agrícolas, Valor, Estadão, beleza? Quem aqui sabe que já faz uns 4 meses que eu venho falando que os preços vão cair? Obrigado, obrigado. E quem aqui me odeia por causa disso? Ei, ô Pedro, Loyola, a gente não colocou o detector de metais ali, né? Vai entrar gente com arma aqui, daqui a pouco eu vou começar a fazer análise e já vão começar a ficar bravo comigo. Ó, brincadeiras à parte, queridos. Meus contatos estão ali, tá? Eu tenho uma página bastante informativa no Facebook ali, eu coloquei meu e-mail para vocês. Logo, logo, o site da PH Derivativos vai ser inaugurado com muita informação, muita coisa boa para vocês, tá bom? Então vamos para o que interessa, tá? Ó, fazer uma pergunta para vocês. Tem muita informação boa. Vocês querem que eu acelere, vai rápido, ou querem que a gente fique aqui o tempo que precisa para discutir o que tem que discutir? O que vocês preferem? Vamos discutir, né? Tá bom? Depois a gente almoça. Vai todo mundo lá no macaco almoçar, né? Então vamos lá. Almoço na faixa. Era a faixa? A faixa do 50. A faixa do 50, gostei. Vamos lá, Borg, vamos lá. Ó, gente. Colocar as brincadeiras um pouco à parte. Às vezes no mercado você acaba tendo um pouco de pressão para falar o que o seu público-alvo quer ouvir, para agradar, para aumentar a sua popularidade, digamos assim. Eu não tenho interesse algum em fazer isso. Não tenho interesse algum em agradar, em falar alguma coisa só para agradar. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para dar um chacoalhão, para acordar, para falar a realidade baseada na minha análise. Tá bom? Então, se eu estou preocupado ou não, com todas as brincadeiras à parte, eu espero que vocês entendam. Primeiro, produtor, eu estou falando isso para o produtor, porque se tem gente aqui da indústria, você vai adorar o que eu tenho para falar. Tá bom? Mas, vamos entender que o mercado ele se move em ciclos. E vamos começar a entender como fazer uma análise melhor do mercado. Esse ano, só o que eu ouço de gente querendo defender uma posição altista no mercado é que a demanda está forte, é que a demanda isso, a demanda aquilo, a demanda blá, 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 blá. Vou fazer uma pergunta. Isso aí é ter síndrome de míope. Isso aí é analisar o mercado olhando aqui só em uma coisa que lhe interessa e esquecendo todas as outras variáveis que afetam os preços. E aí o que acaba afetando é você na hora de tomar a decisão de comercialização. Tá bom? Vou dar um exemplo de uma análise míope. Senhor, o senhor torce para que time? Nenhum. Puxa, deixa eu pegar outro então. Calma aí. E você? Corinthians. Não, time de futebol. Mas é esse mesmo, a seleção, né? Corinthians, ele falou Corinthians, eu falei, desculpa. Seleção, né? Então tá bom, Corinthians, então tá bom. Aí a gente tá lá batendo um papo, e aí eu pergunto para ele, como é teu nome? Rafael, eu pergunto lá, eu falo, Rafael, como é que tá o Corinthians no campeonato? Você fala, pô, cara, melhor time do campeonato, você viu? É o melhor ataque. A gente marcou, olha o tanto de gol que aquele ataque é maravilhoso, né? Aí eu falo para Rafael, certeza, cara? Não, olha o ataque, eles fazem 3 gols por partida, eles vão ganhar o campeonato. Aí eu falo, Rafael, você sabe que eles também têm a defesa mais vazada no campeonato? E que eles têm 2 vitórias em 10 jogos? Não, mas o ataque é maravilhoso. Isso aí é o exemplo de uma análise míope. Isso aí é o exemplo que acontece aqui, as pessoas olhando só no lado da demanda, falar que a China está comprando, blá, 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 falar de tudo isso, e não olhar no lado da oferta, gente. E não olhar no lado financeiro do mercado.
O mercado, já falei para vocês ano passado, ele deixou de ser um mercado agrícola há anos. Gente, eu opero no mercado faz tempo, lá no olho do furacão em Chicago. Esse mercado é um mercado financeiro. Entenda isso. Demanda, afeta, a gente já vai chegar nisso. Vai ter vários dados para a gente ilustrar isso. Mas, por favor, a análise tem que ser completa. Beleza? Beleza? Não. Beleza? Valeu? Vamos lá, vamos participar. Ó, então lá. Todo mundo gosta do guru, todo mundo gosta do cara que tem a bola de cristal, né? Eu brinco com vocês, várias pessoas já me apelidaram de mestre dos magos. Quem estava aqui ano passado viu essa foto maravilhosa. Eu tive pelo menos, depois de toda a palestra que eu saio, pelo menos 5 meninas vêm pedir meu telefone depois da palestra, depois de ver essa foto, ó que coisa linda. Pai, cadê meu pai? Desculpa, querido. Meu pai tá lá, olha o filho que eu fui criar, brincadeira, né? Meu pai herói está ali atrás, veio me prestigiar, faz quase um ano que eu não vejo ele. Está lá atrás com a máquina. Pai querido, eu tô enchendo o saco dele para levar ele para os Estados Unidos, perto dos netos. Ele ainda não vai. Vamos lá. Gente, falar aqui, ó. Por favor, participem, tá? Eu vou saber se você está mentindo, hein? Quem aqui tem ou conhece alguém que tem um iPhone? iPhone. Por favor. Não. 90% da plateia tem que levantar a mão, por favor, vai, vamos participar, beleza, tá bom, me dá uma corda aqui, por favor, tá? Beleza, então vai. Em 2007, o presidente da Microsoft, não é qualquer cara não, tá bom? Ele declarou à mídia, ele falou, não há chance alguma de que esse tal de iPhone vá conquistar espaço no mercado de telefones celulares. No chance. Sem chance. Ele estava certo? Míope. Completamente míope. Agora, o problema, a gente é míope porque quando as coisas mudam, as pessoas ficam casadas a uma opinião, a uma posição, a uma emoção. O produtor quer ver o preço subir. Então o produtor, de repente, ele vai escutar um analista que sempre fala que o preço vai subir, ele vai favorecer aquele cara, porque agrada. E acaba embaçando a sua visão na hora de comercializar. Todo mundo gosta de fazer previsões, todo mundo gosta. Eu já falo há tempos, eu não gosto de fazer previsão para mais do que 3 a 6 meses, no máximo. As variáveis no mercado mudam diariamente, gente. Nós vamos ver tudo isso hoje. Eu não sou casado a opinião alguma. A análise que eu estou fazendo hoje pode facilmente mudar em questão de semanas se o clima virar. Tá bom? Então a previsão foi feita. Você pega, vai lá e assiste um filme de 2005, 2006, você vê o ator, o telefone celular toca, o ator atende o telefone, ele pega, ele abre aquele telefone assim, né? Alô, é o flip phone, né? Você fala, que é isso? Esse filme é de 1970? Que é isso? Parece décadas atrás. O iPhone revolucionou o mercado de telefones celulares no mundo. Tudo foi feito depois dele. Tudo. Revolucionou. Eles criaram a ilusão do quê? De uma necessidade. Criaram a ilusão de uma necessidade. Tá? O que eu gosto de chamar de choque de demanda. Ok? De repente houve um choque. De repente um aparelho que não existia, uma coisa que ninguém conhecia há dias atrás, lançaram, metade do mundo tinha que ter um. Era uma necessidade. Correto? Percepção, meus caros, muitas vezes na vida real, percepção é igual à realidade. Entendam isso e você vai se dar muito melhor em tudo que você faz, tudo na vida. Tá bom? Percepção é realidade, expectativa é realidade. Essa história, eu adoro essa parte da palestra. Então vamos participar também. Borg, posso usar você? Posso usar você como exemplo? Pode, putz, pode. Ai, meu Deus. Depende. Fala para mim uma coisa. Quanto está o seu custo de soja para essa safra passada, reais por saca? Mais ou menos. 30. 30, beleza. 30 reais a saca.
Fala para mim quem já escutou essa história, beleza? Então vamos lá. Borg, eu sou o cara da trade, tá bom? Sou o cara da trade. Eu ligo pro Borg. Ô Borg, beleza? Beleza, Pedrão, beleza? Como é que tá a careca? Bom, pô, maravilha, vamos lá. Borg, vamos vender uma sojinha para mim? Ai, Pedrão, quanto você está oferecendo? Olha, agora o preço aqui está mais ou menos 62. Pedrão, faz o seguinte, o meu alvo, quando você tiver 64, você me liga. Fiz uns cálculos aqui, 64 é o meu preço-alvo. Você liga para mim quando você tiver, a gente negocia? Beleza, tá bom. Então, fiz isso. Dali 2 semanas eu ligo para ele. A gente está aqui mais ou menos, tá? No ciclo. Dali 2 semanas eu ligo para ele. Borg, beleza? Beleza, Pedrão? Vamos lá. Borg, cara, 65. Vamos fechar? Lembra? Você falou 64. Vamos fechar um pouquinho? Sabe o que é, Pedrão? Eu estava conversando com o vizinho meu aqui, putz, ele está falando que tem 67 sendo oferecido na praça. Eu adoro as risadas, eu adoro. Então vamos lá, ele falou que está 67 sendo oferecido na praça. Se você voltar com 67, prometo para você que eu vendo. Tá bom, Borg, tá bom. Dali mais 3 semanas eu ligo, Borg, deu uma peripaque lá em Chicago, a coisa subiu, os fundos compraram um monte de posição lá, subiu aqui na praça. Está 69. Vamos vender? O Borg fala, Pedrão, vamos arredondar para 70, vai? Vamos arredondar. 70 redondo, é o número da sorte, Copa de 70, aquela seleção maravilhosa, hein? O número da sorte. Vamos lá, 70 eu fecho, beleza. Aconteceu o seguinte, o Borg já estava na euforia, porque ele estava escutando analista atrás de analista falando que o preço ia subir, todo mundo estava falando que o preço ia subir, a soja ia acabar, a China ia crescer 15% ao ano, ela ia começar, a demanda da China ia crescer 10% todo ano, ia acabar a comida no mundo dentro de 5 anos. Entra aquela euforia. O preço estava aqui, só que onde vocês, produtores, especuladores, queriam que o preço está para vender? Você quer que o preço esteja lá, ó. Enquanto não chega lá, você não está feliz. E a hora que chega lá, você quer que ele vá para lá. Tá bom? Aí acontece o seguinte, Borg, eu ofereci 69, você não quis vender. Tá bom? Você queria os 70. Dali 2 semanas, o mercado tem uma correção. Aí eu ligo para o Borg, falo, Borg, seguinte, cara, 66, 66, aí no preço muito bom, cara, deu uma corrigida. Trava um pouquinho, vamos lá. Pedrão, não, você estava com 69 semana passada, eu não quero vender no 66, vai dar, isso aí é só uma correção temporária, me liga semana que vem, a gente corrige, vai. Tá bom, semana que vem eu ligo, Borg, tá 62 agora, você vai ou não vai? A história se repete, e geralmente, tirando o nome do Borg da história aqui, esse indivíduo é o indivíduo que vai acabar vendendo no pânico, aqui embaixo, quando chega lá no 40. Já ouviram essa história? E isso numa situação quando o custo está a 30. Imagina o que acontece ano que vem, quando o dólar estiver bem mais alto e seu preço de insumo estiver na lua e seu custo for mais ou menos 40 sacas, se não mais, e você está esperando vender a 70 só porque ano passado você vendeu a 70. E só porque tem alguns analistas, o cara na TV está falando isso, ele está falando isso, o negócio caiu $8 para o Bush, ele ainda está falando que o mercado é de alta. Por que você escuta? Porque te agrada. Gente, seguinte, Borg, você está a R$30 a saca o teu custo, cara, porra, que investimento você vai ter 100% de retorno? Fala para mim. Por que não travar? O que eu estou recebendo de pergunta de pessoas durante essa turnê, pessoas falando assim, Pedrão, mas o que eu faço com a safra disponível que eu tenho ainda, hein? Mercado disponível, o que eu vou fazer? Eu olho para os caras e falo, gente, você não tem, para de olhar na safra velha, você já travou um preço excelente, a tua média no ano está fantástica. Começa a planejar para o ano que vem. O que você faz com os últimos 10%? Você quer especular? Especula. O mercado pode subir nas próximas 3? Pode. Tá bom? Pode, claro. Ele deve até dar uma recuperada. Mas deixa eu fazer, Borg, qual a última oferta aqui que você ouviu de preço disponível?
66 ou 7. 66, 67. E o cara está segurando porque quer que chegue no 70, no 72. Sabe o que você faz numa hora de fazer uma análise dessa? Você faz que nem um investidor em papel. Você analisa o seguinte: vale a pena o ganho que eu estou esperando? Vale a pena o risco, o potencial risco para baixo? Faz essa análise. Será que vale a pena ficar esperando para sugar mais 3, 4, 5 reais a saca do mercado? Ou por que você não vende logo, está num preço fantástico, começa a se planejar, faz um pé de meia para a safra que vem? Porque pelo que tudo indica, a não ser que o clima mude, os preços vão para baixo. Responde para mim, por que não vender? Faz sentido ou não? Claro, mas alguém concorda, discorda? Comentários? Críticas? Não? Então tá bom. Essa história agora, eu acabei de falar, produtores, não se sintam sozinhos. Vocês não são os únicos que fazem isso. Tá bom? Isso aqui é psicologia humana, meus queridos. Você pode muito bem pegar esse slide aqui e dar para um professor de psicologia, ela faz um curso inteiro de um semestre em cima desse slide. Tá bom? Isso aqui é pura psicologia humana. Não tem nada a ver, é só produtor que faz, não. Produtor, por natureza, é muito especulador. Vocês sabem disso. Se você não tivesse uma natureza especulativa, você não seria produtor. Você não seria produtor. Existem profissões muito mais seguras por aí do que ser produtor rural. Quando a coisa está boa, você está maravilha. Você está com picape nova, máquina nova, fazendo tudo que você tem que fazer. Quando a coisa está ruim, está complicado para vocês. Você planta a tua safra e não tem a mínima ideia o que o clima vai fazer. Certo? Essa é a natureza do produtor, gente. Só uma coisa, os carinhas de terno e gravata que operam fundos, tá? Em Londres, Chicago, Nova York, está na China, tá bom? Esses caras que operam e controlam milhões, bilhões de dólares, têm o mesmo ciclo de emoções, tá? No mercado tem uma fala muito engraçada em relação a esse ciclo. Eles falam: lave, repita, enxague até o cara quebrar. Ele vai acabar comprando aqui, vendendo aqui. Ele compra na euforia e vende no pânico. Vez após vez, após vez, após vez. Ok? Vamos lá então, falar rapidamente super ciclo de commodities, né? Essa história do super ciclo de commodities é interessante. Voltando àquela parte das previsões, todo mundo gosta de fazer uma previsão. Todo mundo gosta de estudar o que aconteceu no passado, tentando achar uma correlação exata para justificar um movimento futuro. Todo mundo gosta de fazer isso, certo? Está cheio de analista fazendo isso. Então o que aconteceu? Vamos lá, o valor econômico, tá? O Gerson Freitas lá do Valor fez uma matéria muito boa por sinal, no dia 22 de julho. E ele colocou lá os dados, tá? Ele estava entrevistando alguns analistas em relação a esse super ciclo de commodities. E ele estava fazendo alguns dados, ele colocou lá, ó, primeiro ciclo de commodities foi de 1894 até 1932, quantos anos duraram o primeiro, segundo, terceiro ciclo, quantos anos de alta, quantos anos de baixa, colocou todos os dados. O interessante é que se você falar com 10 analistas diferentes, colocar essa tabela, um analista vai ter 3 superciclos, o outro vai ter 10 superciclos, o outro vai ter 8. O mercado, ao contrário do que pensam alguns, não é uma ciência exata, meus queridos. Tá bom? Se fosse uma ciência exata, eu já estava bilionário, eu já tinha feito 3 implantes de cabelo. Certo? Beleza? A situação já estava bastante diferente. Querer analisar um mercado irracional de maneira racional é perigosíssimo. Perigosíssimo. Principalmente na profissão lidando com commodities agrícolas. Tanto o produtor quanto o consumidor. Cuidado. Ou, como John Maynard Keynes falou muito melhor, o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo do que eu e você podemos ficar solventes. Estudantes de economia com certeza já conhecem essa frase.
Tá bom? Tá valendo a pena ou não? Tá valendo? Sim? Seja honesto, se não tiver pode falar, ó, tá bom? Aí eu dou uma balinha para você para tentar agradar um pouco. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Vamos falar de oferta e demanda. Quer falar de oferta e demanda? Vamos falar. Só que vamos falar dos dois lados. Não vamos falar só da demanda. Tá bom? Vamos explicar uma situação. Lembra do choque de demanda? Lembra que eu falei sobre choque de demanda? Dá uma olhada na situação da Apple, tá? Olha aqui, desde 1981 a empresa, olha o tanto de produtos que a empresa apresentou, tanto de ciclos que passou e o preço das ações não conseguiam decolar. Não conseguiam decolar. Ele subiu um pouquinho aqui com o lançamento do iPod, né, no início dos anos 2000, foi subindo, tal, mas olha só. O que aconteceu em 2007 que fez essa coisa disparar? Acabamos de falar sobre isso. O que aconteceu? Smartphone, o iPhone, beleza. Tá bom. Revolucionou o mercado e criou um choque de demanda. Opa! Criou um produto novo com uma demanda insana. Tá? E o que isso criou? A Apple, de repente, podia cobrar o que eles quisessem pelo produto. Tinha gente para pagar 2 anos de produção. Exatamente. Fala uma coisa para mim. Vamos perguntar para você. Quanto que o senhor já ouviu alguém pagar por um iPhone aqui no Brasil? $1.200, $1.500, $1.200. Hoje você paga 500, 600, mas já pagaram isso. Já pagaram $1.500 aqui no Brasil. Justifica isso por uma... Justifica? Justifica? Não! Mas, gente, virou moda. O Steve Jobs criou uma necessidade na mente do ser humano. Houve o choque de demanda. Vamos agora falar de mercado financeiro. Choque de demanda causa um motivo para especuladores entrarem no mercado, porque você pensa, bom, se há um choque de demanda, se a demanda para os estudantes em economia, se a demanda é mais alta que a oferta, eu posso cobrar um preço mais caro. Lembra no passado da história do deserto, das garrafinhas de água? Eu falei ano passado, lembra? É isso, é o choque de demanda. Quando existe choque de demanda no mercado, o mercado reage. Choque de demanda. Ok? Fala uma coisa para mim. O mercado de soja tem choque de demanda todo ano? A gente acaba esquecendo que há poucos anos atrás, isso aqui é 2006, 2006, 2007. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que o preço de soja disparou em 2007? Oi? Choque de demanda. Demanda pelo quê? Pelo iPhone, né? Choque de demanda. A China entrou no mercado pesado. A demanda na China começou a ficar extremamente forte. O período de urbanização na China, os esforços de urbanização na China foram pegando mais e mais e mais velocidade. Tá? Se é sustentável ou não é uma conversa para outro dia. Tá? Eu vou tocar um pouco nisso mais tarde. Mas tivemos um choque de demanda, onde os preços saíram de uma média. Gente, há 6 anos atrás, falar em soja a 8 o bushel era autista. Hoje, eu há meses atrás escrevi que a soja podia chegar a 10. Eu juro para você que eu achava que ia me linchar se eu chegasse no Brasil. Tá bom? Me chamaram de louco, baixista, teoria de conspiração. O cara é americano, eles não têm soja lá, nós temos soja aqui, ele quer derrubar o preço. Gente, se eu pudesse derrubar o preço sozinho, com certeza eu estaria fazendo, porque eu posso lucrar, eu vou ficar rico. Que maneira derrubar preço? Você acha que eu vou derrubar preço, gente? Eu estou dando uma opinião tentando alertar vocês. Tá bom? Faz sentido ou não? Então vamos lá. Choque de demanda. Lembre que em 2008, alguém aqui lembra em 2008 quando a soja chegou a $16 o bushel? Lembra? Fazer uma pergunta para os senhores. O senhor lembra o que chegaram a falar sobre a possibilidade naquela época da soja chegar a operar abaixo de $10 novamente? Poderia existir essa possibilidade ou não? Quando chegou a 16?
Não poderia chegar não. Nunca mais, né? Chegou 16, vai ficar lá em cima, né? Tá bom. Um ano mais tarde, sabia que ela chegou a operar a 7,5? Gente, essa volatilidade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o porquê. O mercado não é mais agrícola, não. Uma volatilidade imensa. Tivemos a crise, derrubou os preços. Aí logo tivemos, fazer outra pergunta. Por que os preços ano passado chegaram a quase 18 dólares o bushel? Vamos lá, valendo o saco de balinha. Vamos lá. Vou começar a dar as balinhas aqui. Para acordar o pessoal. Vamos lá. Por quê? Por que o preço ano passado chegou a 18 dólares o bushel? Obrigado, senhor. Só não come antes do almoço, senão estraga o apetite. Tá bom? Por quê? Por causa da demanda forte? Não. Ó, senhora, vamos pegar as mulheres participando. Opa! Qual o nome da senhora? Minha orelha é grande, mas eu não escuto bem. Fala. Ivonete. Obrigado, Ivonete. Fantástica resposta. Choque de oferta. Com o choque de oferta, a demanda estava forte. Quem acompanha meus relatórios e minhas análises sabe muito bem que eu defendo uma demanda constante e forte. Sabe muito bem disso. Mas ao mesmo tempo, isso não quer dizer que o preço vai para a lua. Por quê? A demanda pode subir na velocidade que quiser, mas se a oferta vai subir tão rápido quanto ou mais rápido, quem estudou economia sabe muito bem que o preço não tende a subir. Certo, Ivonete? Obrigado, viu, Ivonete? Aqui, ó. Uma balinha de milho. Vamos lá. Tá bom? Então vamos lá, gente. Está falando em choque de demanda? Isso aqui é um gráfico de um choque de demanda. A China, no milho, a China era um exportador de milho até mais ou menos 2006, 2007. Ela era um exportador de milho. De repente, a partir de 2010, ela virou um grande importador de milho. Sim? Isso aqui é a foto, é o gráfico do que um choque de demanda parece. Este é o gráfico de importação de soja da China. Os esforços de urbanização na China começaram no início da década de 90, foram pegando velocidade, chegou por aqui, o mercado percebeu que de repente a China estava para valer nessa história de urbanização, mais gente comendo proteína, a expectativa para a demanda de soja era realmente de forte e alta, e percebeu-se que a oferta tinha que aumentar para que os preços estabilizassem. Agora eu quero falar um pouco, eu falei sobre expectativa, eu falei sobre a percepção sendo realidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham, isso aqui é um gráfico da Apple, eu vou usar esse gráfico aqui em cima, ó, preço das ações aqui. Por que vocês acham que o preço das ações aqui, isso aqui ó, é o tamanho da receita em cada trimestre, tá? Tamanho da receita da Apple em cada trimestre. Por que o preço das ações continuou subindo enquanto as receitas desciam? Por quê? Qual sentido isso faz? Tem que colocar agora a cabeça financeira, tá? A cabeça de especulador de investimento. Por quê? Pode surgir qualquer novo que vai aumentar o preço. Ou seja, uma expectativa de demanda crescente, certo? Certo? Muito bom. A palavra-chave é demanda ou a palavra-chave é expectativa? Ah, certo. Expectativa. Você tem uma expectativa de demanda forte e outra, quando o pessoal que investe em ações, tá? Me perdoa se vocês já sabem isso, mas eu vou falar. Quando o pessoal que investe em ações faz análise de investimentos, ele procura comparar geralmente trimestre a trimestre. Então, primeiro trimestre de 2013 será comparado ao primeiro trimestre de 2012, porque tudo move em ciclos. Então eles querem fazer uma comparação mais nivelada, tá bom? Então, mesmo aqui, a expectativa, o preço subia, mesmo quando as receitas desciam, porque eles sabiam que a expectativa para o primeiro trimestre de 2013 de venda, a expectativa deles, meus caros, aonde estava a expectativa deles? Aqui, onde veio? Ou será que ela achava que ia vir aqui? Para cima. Mesmo com receita recorde,
No primeiro trimestre de 2013, as ações despencaram. Saíram de $750 para $400. Por quê? Furou a expectativa. Fala de novo, por favor. A expectativa não correspondeu à verdade. Faz sentido ou não? Por exemplo, se eu sou... Tem lá o vamos fazer, se eu faço uma competição de salto em altura, eu sou o recordista mundial de salto em altura, tá bom? E eu vou lá e o recorde mundial é 7 metros, 7,5. Eu vou lá e pulei 8. Todo mundo, Pedrão, careca, valeu. Tá? Aí de repente, eu fico na euforia. Eu falo, eu sou o tal, eu sou animal. Sabe de uma coisa? Nenhum ser humano nunca pulou 10 metros, eu vou pular 10 metros. Essa é a minha expectativa. De agora em diante, a expectativa de todos em relação ao que eu faço serão 10 metros. O recorde mundial é meu. Se eu pular 9 metros, será que eu vou ser visto como sucesso ou falha? Falha? A expectativa é de 10 agora, meu caro. A barra está mais alta. É a mesma coisa no mercado, gente. Investidores procuram histórias. Investidores querem histórias para investir. Eles querem novas histórias. Tá? Se você tem o potencial para subir, eles vão investir. Vamos aqui, eu vou ler. As exportações de soja nos Estados Unidos para a China ultrapassaram 30 milhões de toneladas e não olharam mais para trás a partir de 2006, 2007. Choque de demanda. Ok? Só que ao mesmo tempo que houve um choque de demanda, fazer uma pergunta para vocês novamente. Quando os preços estão mais altos para o produtor na plateia, você é incentivado a produzir mais ou menos? Mais. A soja, no momento, trigo, milho, etc. e tal, é uma commodity finita ou no momento, não diria infinita, mas com muito potencial ainda de crescimento, de área e de produtividade? Segunda, né? Segunda parte. Certo? Então, se você tem uma possibilidade de oferta crescente, você tem preços que incentivam uma oferta, você vai plantar mais. Você planta mais, muito provavelmente com a ajuda do clima, a oferta vai aumentar mais que a demanda. Por quê? Todo mundo quer participar da festa. É ou não é? E se a oferta sobe acima da demanda, os preços tendem a... Entende o ciclo que a gente está? Entende o ciclo que a gente está? Ao mesmo tempo que tivemos um choque de demanda, a produção mundial da oleaginosa ultrapassou 200 milhões de toneladas pela primeira vez em 2004 ou 2005 até. Tá? E não olhava mais para trás. Não olhava mais para trás, gente. Respondeu muito rapidamente, a oferta respondeu muito rapidamente à demanda chinesa. Acontece que a expectativa é que a demanda ia continuar subindo para sempre. Tivemos uma história que atraiu especuladores no mercado. Tá bom? Por favor, percepção e realidade. Coloca isso na cabeça, por favor. Saúde, senhor. Saúde. Tá bom? Coloca isso no mercado. O que realmente move os mercados? O que realmente move os mercados? Quem estava aqui ano passado, viu esse slide. Tá? Senhor, você espirrou, preciso de uma balinha aqui, Tá bom? Valeu. É só espirrar que você ganha balinha, tá? Então vamos lá. O que, olha só, um bucho de trigo faz 400 pães de hambúrguer, 1000 biscoitos, 65 baguetes franceses. Os fundos especuladores vendem sem trigo, nem panificadora, essa quantia. Agora eu vou fazer um teste. Vamos ver quem matou a aula de matemática. Isso aqui é bilhão, trilhão ou quadrilhão? Sabe o que eu adoro dessa pergunta? Essa é a pergunta que mais tem participação na palestra toda.
Aí eles ficam, chega no final, eu não vou dar a resposta, porque chega no final da palestra, vem cá, era bilhão, trilhão ou quadrilhão? Tá bom? Ó, é muita coisa, tá? É muita coisa, tá bom? É muita coisa. Agora eu vou pedir participação completa de todos, por favor. Ah, não vou responder para você. Tá vendo? Vai ficar na tua cabeça até o final do dia. Talvez eu dê uma balinha para você no final do dia. Vem me pegar, tá bom? Olha só, colocando em perspectiva, quem estava aqui ano passado, esse slide é um slide do ano passado, é um slide importantíssimo. A gente está entrando no lado realmente financeiro da coisa. Eu estou no mercado financeiro há anos. Eu falo, uma das maiores vantagens que eu tenho como analista na minha profissão é o fato de que eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. E eu migrei para o mercado de commodities. Para mim isso é uma vantagem, porque eu conheço o mercado financeiro muito bem, eu conheço a psicologia do mercado financeiro muito bem, e eu sei muito bem o que os fundos estão pensando, quando estão pensando e por quê. Agora, é claro, não significa que toda hora eu vou acertar o preço, porque tem vários outros fatores que afetam, tá bom? Mas isso, hoje, é um dos maiores fatores. Escreve isso, pode escrever. As tendências de médio prazo, eu não gosto muito de falar a longo prazo, mas tudo bem, vamos dizer de médio a longo prazo, as tendências são geralmente ditadas por fundamentos. Tá bom? Então, ou seja, estamos numa tendência de baixa. Mas, movimentos de curto prazo, pontuais, e a velocidade, quantidade e tamanho desses movimentos serão sempre ditadas pelos fundos. Tá bom? Por isso que eu digo, repito, não fiquem olhando o mercado todo dia. Para de fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, o mercado está subindo um pouco, o Pedrão está errado, ele falou que o mercado, eu não estou falando que o mercado vai baixar todo dia em linha reta, eu estava falando faz 4 meses, quando a soja estava 13,50 para novembro, ela está agora 11,80, tá bom? Eu não estou falando que vai descer em linha reta, teremos repiques de alta, mas enquanto o clima não mudar, esses repiques de alta serão vendidos. Eu sei de vários especuladores que eu mantenho contato, que estão esperando uma alta maior para vender. Tá bom? Então vamos analisar isso aqui. Essas barrinhas aqui, ó, muita atenção por favor. Essas barrinhas representam o valor agregado da safra física norte-americana de trigo, milho e soja agregadas. Perceba que no início da década de 2000, esta linha, que é a linha de capital especulativo no mercado de commodities, tá? Volume de capital especulativo, ou seja, papel, que não tem nada a ver com o físico, papel, gente operando papel que nem sabe o que é um grão de soja, tá bom? Perceba que na época, antes do choque de demanda que tivemos no meio da década, a participação dos fundos era só um pouco mais. Aconteceu de repente, o mercado financeiro nos Estados Unidos teve um crash, teve uma baixa forte durante a bolha do .com, as bolhas de tecnologia lá, dos estoques de tecnologia, das ações de tecnologia. Tivemos lá um crash, a bolsa caiu, investidores começaram a procurar formas alternativas de ganhar dinheiro. Foram procurar outras classes de investimento, commodities. Olha aqui, chegamos aqui, 2010, 2011, e hoje, por sinal, esse valor é ainda maior. 2010, 2011, o valor da safra agregada norte-americana era de 120 bilhões de dólares, enquanto o volume de capital especulativo no mercado era de mais de 300 bi. Mais de 2,5 vezes o valor agregado da safra física norte-americana. Dá para começar para entender por que os fundos participam tanto desse mercado? Porque eles controlam tanto esses movimentos? Dá para entender ou não? Sim? Vamos participar sim? Bom, se já deu para entender ali, imagina agora, né?
Lembra aquela linha aqui? Onde ela foi parar? Olha o que tiveram que fazer com os coitadinhos das barrinhas aqui, ó. Tiveram que ser achatada para que essa linha coubesse no gráfico. Essa linha que corresponde a mais, tá? Hoje ela é mais de 2 trilhões de dólares. É o volume de capital especulativo disponível não só no mercado de commodities, no mercado financeiro para operar em commodities, em ações, em tudo mais, chamados tais hedge funds, que são os maiores especuladores do mercado mundial. O tanto de dinheiro que hedge funds, ou seja, mais de 20 vezes, tá? O valor agregado da safra. Beleza? Ou seja, se você está fazendo uma análise ou escutando uma análise de quem não fala disso, esquece. Esquece. As chances de sucesso são mínimas. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar de condição de safra? Eu queria tirar uma foto aqui assim, ó. Vocês estão? Tá? Calma, gente. Não estou aqui para assustar, não. Pega o iPhone, pega. Não estou aqui para aterrorizar ninguém, não. Eu estou aqui para dar uma dose de realidade, tá bom? Só uma coisa, vocês prefeririam que eu estivesse falando o que vocês querem ouvir ou prefeririam que eu estivesse falando a realidade tentando ajudar um pouco? O que vocês preferem? Realidade. Realidade? Porque eu posso mudar, se quiser. Eu trouxe uma outra palestra que é toda autista. Quer que eu mudo ela? Não, vamos lá. 2012, uma das piores secas da história. Olha lá, lembra ano passado, aqui no cinturão de produção norte-americano, queimadinho, tostadinho, o milho virou pipoca, queimou até a pipoca. Lembra? Ó, dia 21 de agosto, que foi por sinal a semana que eu estava aqui com vocês. Que por sinal, eu falei, aproveitem preços altos, mesmo que exista a chance de preços continuarem subindo, aproveite para travar. Quem travou, vendeu bem. Quem não travou, nunca mais pegou o melhor preço da temporada. Tá bom? Mas tudo bem, vamos lá. Olha aqui, em 2011, na mesma época do ano, a seca estava no sul dos Estados Unidos. Lembra até que eu brinquei, né? Falei, a seca está no sul em 2011, a seca subiu para o meio oeste em 2012, ela vai parar no Polo Norte em 2013. Não. Tá bom. 2013 foi o ano da virada. Eu coloquei os gráficos lado a lado para ajudar na análise e eu também circulei a maioria do cinturão de produção norte-americano. Tá beleza aqui? Beleza? Entendendo tudo? Tá bom. Se tiver pergunta, é só falar. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é uma foto do mapa do monitor de secas no final de maio, comparando o final de maio de 2012 com o final de maio de 2013, tá? Quem lembra das análises que eu estava fazendo naquela época, quem lembra, eu falava, quando estava todo mundo se apavorando por causa do excesso de chuvas, primeira coisa que eu falava, não existe correlação alguma comprovada entre um atraso no plantio e uma redução no rendimento. Apesar de tudo que você ouve, não existe correlação comprovada alguma. Existem várias teorias. Tá bom? Número 1. Número 2. Tínhamos acabado de sair de uma seca histórica. O solo estava precisando de chuva. A chuva restabeleceu a umidade na maioria do cinturão. Veja só no quadro da direita. Tá? No final de maio já estava restabelecendo. Olha só, boa parte do cinturão, ó, Illinois, Indiana, Ohio, tá? Estava tudo ali indo muito bem. A parte leste de Iowa. Olha aqui como está um mês depois. Compara com o mapa da esquerda. Olha como estava no passado, no início de julho. Olha esse ano como estava. Quem produziu aqui vai colher muito. Quem produziu ali no oeste da parte do cinturão, nem 30%. Tá? Tem o pessoal ali, existem áreas que estão preocupando. Se o pessoal, quem está plantando lá no oeste de Iowa, está precisando de chuva.
Mas você não vai ter um ciclo de produção na América do Norte ou na América do Sul perfeito em todas as áreas. Você sabe muito bem disso. Tá bom? Gente, olha aqui, condições da safra de milho por volta do dia 28 de julho de cada ano. Ano passado, o milho, o percentual da safra que era considerado bom e excelente ano passado era 24% no final de julho. Esse ano, atualizado segunda-feira, 64%. 64%. Os Estados Unidos colherá uma safra recorde de milho. O mês importante para o milho é julho. O clima ajudou. Podemos ter uma certa ameaça de geada? Sim, mas isso é lá na frente. Não tem jeito de adiantar se vai ou não acontecer. Estamos um pouco mais suscetíveis porque plantamos atrasado, o que vai estender um pouco o período de colheita. Mas lembrando, não é qualquer geada que vai trazer um estrago maior. Lembra disso. Só que também cuidado com o que eu gosto de chamar, com o que nós lá no PIS em Chicago gostamos de chamar de caçadores de ambulância. Barulho. Caçadores de ambulância que gostam de fazer barulho. Tem gente chegando para mim e falando: Pedrão, mas eu li, não sei aonde, que estão falando que vai ter geada lá. Eu falei: nossa, acho o nome desse cara, porque eu nunca vi meteorologista acertar o clima hoje à tarde. Como é que eles vão acertar daqui 2 meses? Olha as condições de soja, mesma coisa. Condições gerais da safra ano passado, nesta época do ano. Este ano já estamos acima da média, que é aqui. Estamos acima da média e temos tudo para continuar subindo ali. Estamos consolidando uma safra muito forte. Mas ainda temos 1 mês e meio, temos 2 meses de clima que precisamos de ajuda lá para consolidar de vez, ok? Mas os fundos estão prestando atenção. A história que estava atraindo os fundos para o mercado, ela está começando a diminuir. Não é tão atraente mais. Não só não é tão mais atraente, como o mercado financeiro, os mercados financeiros no mundo estão subindo, fora o Brasil, tá? O Brasil tem um motivo para não estar subindo, mas não vou nem entrar nisso agora, tá? As bolsas financeiras dos Estados Unidos, desde 2009, têm alta de mais de 150% acumulado. Tá bom? Olha que interessante, né? Uma alta de 150% acumulada em 5 anos, para o investidor financeiro, é fantástica. Fantástica. Agora veja só. Uma margem de 100% para o produtor em 1 ano não é o suficiente. É ou não é? Quer ter 150, quer ter 200. Vamos lá. Fatores que influenciarão os preços, curto, médio e longo prazo. Sempre preste atenção na macroeconomia. Preste, claro, sempre preste atenção nos dados de oferta e demanda. Mas, por favor, o apetite e risco dos fundos não pode ser esquecido. E hoje, na minha opinião, em relação ao tamanho do movimento, ele é o maior fator. A oferta e demanda, ela gera a tendência. Ela cria a história. Ok? Os fundos é que vão determinar o tamanho e a velocidade disso aí. Esse gráfico, eu sei que não dá para ler, tá? Pelo posicionamento do slide, eu vou resumir ele bem. Eu coloquei aqui alguns fatores que contribuem nos próximos 3 meses, contribuirão, podem vir a contribuir para uma baixa nos próximos 3 meses, e alguns fatores que podem contribuir para uma possível alta nos próximos 3 meses. Vou resumir isso para você. Se você quer que o preço suba nos próximos 3 meses, saia daqui, vai para casa, pegue o terço. Se não tiver o terço, pare e compre um, tá? Fique de joelho, reze a tarde toda para que o clima nos Estados Unidos quebre nos próximos 2 meses. Beleza? Ficou simples o suficiente? Tá bom? Mas tem que rezar a tarde inteira. Hã? Senão não resolve. Nem isso vai resolver. Tá bom? Ó o passe de basquete aqui, ó. Vamos lá. Tá bom? Gente, você quer que eu acelere para acabar em 10 minutos ou ainda tem mais informação que está com vontade de ver?
Tranquilo? Então vamos lá, gente. Ó, não podemos esquecer de um pequeno grande detalhe, por favor, não esqueçam. Se tem um gráfico que eu quero que vocês saiam daqui com uma memória fotográfica dele, é esse aí. Se tem um, é esse. Deixa eu voltar para o beabá. O que são posições estabelecidas de fundos? Os fundos especulam. Quando os fundos especulam, eles ou compram ou vendem, correto? Se eles acham que existe uma grande possibilidade de alta, como no choque, na quebra de oferta do ano passado vocês se lembram muito bem. Quem aqui já plantou milho? Alguém aqui na região não tem, é difícil, mas beleza. Qual era a expectativa de o senhor de comercialização, de preço de venda para o seu milho ano passado em maio? Não era boa. E o senhor provavelmente estava achando que se tivesse o lucro ia ser mínimo, certo? Provavelmente pegar uns 16, 17 reais por saca, você estaria feliz, certo? Aí entrou a seca, a expectativa lá também era, tá? O americano plantou uma área recorde de milho, de soja, tá? A expectativa era de uma produção enorme. Aí veio a seca, e com a chegada da seca, a expectativa na entrada, no início do ano, dos especuladores, não havia história, porque todo mundo achava que eles iam plantar muito, plantaram muito, só que a seca chegou. Quando a seca chegou, os fundos ficaram posicionados, comprados em mais de 220 mil contratos na soja. Por quê? Eles queriam lucrar também. Eles não têm soja no chão para lucrar. Só que a beleza de ser um fundo operador, eu não preciso me preocupar com o clima. Se o clima está ruim, beleza para mim, eu vou comprar e vou ganhar dinheiro. Certo? Eu não preciso me preocupar com seguro, não preciso me preocupar com nada disso. Tá bom? Exato. Só pagar o corretor, isso é importante. Tá bom? Então vamos lá. Aí, minha gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu a partir de setembro do ano passado? Por que os fundos liquidaram suas posições de 220 mil contratos comprados, tá? Para chegar mais ou menos a 70 mil contratos comprados? Por quê? Por quê? Realização de lucros, mas o que trouxe a realização de lucros? O que chamou essa realização de lucros? Expectativa, quem falou? Expectativa em relação ao quê? Oi? A baixa de produção? Sim, olha, a baixa de produção trouxe a compra. A venda, o senhor está certo, é a expectativa. Só que a expectativa, não sei se vocês lembram, mas ano passado, nas últimas 2 semanas de agosto, depois que eu fui embora daqui, nas últimas 2 semanas de agosto e na primeira semana de setembro, choveu nos Estados Unidos. A soja que é plantada depois do milho, mais ou menos um mês, tá? Junto também ao fato das sementes hoje, a tecnologia de sementes que são plantadas, são muito mais resistentes ao clima. Tá? A soja teve oportunidade de recuperação e do relatório de setembro do USDA até o relatório de outubro, o USDA, os produtores norte-americanos, de acordo com o USDA, acharam mais de 10 milhões de toneladas em relação à expectativa que estava no mercado. Ou seja, havia uma expectativa de demanda constante e forte, aliada a uma quebra de oferta fortíssima, mas, de repente, se acharam 10 milhões de toneladas que ajudaram a balancear o quadro da demanda um pouco melhor. Os fundos não viram mais uma história atrativa, pelo menos naquele momento, e o que eles fizeram? Venderam, realizaram lucros. Tá bom? Então, só para que vocês entendam, os fundos hoje, eles estão comprados em mais ou menos 75 mil contratos. Eles ainda estão posicionados comprados. Por quê? Porque aquela história de safra velha, de estoque apertado, tem ainda fundo que está querendo lucrar um pouquinho com essa história até setembro. Ok? Mas o foco agora, já chego ali, o foco é safra nova. O que aconteceria, a pergunta para vocês é,
O que vocês acham que aconteceria? Quantos dólares por bushel vocês acham que poderíamos ter de queda se os fundos decidirem zerar ou assumir posições de venda? Zerar suas posições de compra ou assumir suas posições de venda. Qual é o valor em bushels por dólar dessa possível queda de uma venda de mais ou menos 75 mil contratos? Você tem ideia? Só uma coisa, pergunta aqui. Não existe. Pelo lado da demanda também não existe uma desconfiança no mercado de que o arrefecimento do crescimento chinês é muito maior do que provável o governo chinês, e isso não influi também no especulativo? Com certeza, com certeza. Só que eu vou chegar no slide aqui, você já viu ali, mas com certeza uma pergunta. Ele perguntou, essa expectativa de demanda, ela também, o fato de que muitos lá no mercado acham que o crescimento da economia chinesa e da demanda chinesa é até um pouco maior, você está falando? O arrefecimento é menor do que o governo propagandista. Ah, sim. Bom, eu tenho alguns slides bem gostosos sobre isso aí. Já vou falar para você em relação à demanda chinesa, em relação ao crescimento da economia chinesa, tá? O fato de que a expectativa de que o governo chinês esteja inflando um pouco os números reais, tá? Para não assustar o mercado, e a gente já vai chegar lá. Eu vou chegar bem nesse slide para você, tá bom? Bom, deixa eu responder quantos dólares por bushel, mais ou menos, isso seria equivalente. Olha aqui, ano passado, vocês lembram que eu falei, eles estavam comprados em 225 mil contratos, tá bom? 225 mil contratos, e eles liquidaram em 3 meses a posição para... deixa eu até fazer aqui, em 3 meses a posição para 140 mil contratos. De 225 para 140, qual é o número? 225 menos 140? 85 mil contratos vendidos na época foram equivalentes a uma queda de 3 dólares e 50 o bushel. Vocês ainda acham que eu sou louco de falar que a soja em novembro pode operar a 10? Abaixo? Nós estamos a 11,80, meus queridos. Existem ainda 70 mil contratos comprados. Se o clima ajuda, com SE maiúsculo, o clima ajuda nos próximos 2 meses nos Estados Unidos. E não vou nem falar 2 meses, no próximo mês, porque eles já vão começar a fazer previsão para meados de setembro, em relação a geadas. Se o clima não mostra possibilidade de geadas, pelo menos até a 3ª semana de setembro, essa expectativa dos fundos sobre a atratividade dessa história, tá? A história não será mais tão atraente para a compra. Eles podem facilmente zerarem as suas posições ou até assumirem novas posições de venda. Ok? Beleza? Assustou um pouco, né? Agora, gente, também calma. Não estou falando que a soja vai chegar a 7, a 8. Calma. Mas eu quero mostrar com dados, com cálculos reais, que talvez pensar numa soja abaixo de 10 não seja tão ousado assim, né? Vamos lá. Por sinal, o espaço de venda no milho, na minha opinião, ele é muito menor. Por quê? O milho já caiu bastante, os fundos já estão posicionados vendidos no milho. Historicamente falando, os fundos não assumem uma posição muito grande de venda no milho, tá? Ainda tem espaço, por quê? Vou falar uma coisa para vocês. O milho norte-americano hoje tem que lutar para conseguir atrair demanda novamente. Ele não é competitivo no mercado exportador a preços atuais, tá bom? A boa qualidade do milho lá atrai uma certa demanda, tá? Mas, comparado com o milho europeu, tá? O milho Chicago, dezembro, deveria estar mais ou menos a 4 dólares e 10 o bushel para ser competitivo no preço para o mercado exportador. Ele hoje opera a 4,60. Ainda existe um prêmio de clima embutido no contrato de milho. E na minha opinião, temos uma grande possibilidade desse contrato operar por volta ali dos 4,10 e talvez num exagero de especulação na venda, pode até chegar abaixo de 4, mas milho para mim abaixo de 4 é para ser comprado. Tá bom?
tá? Mas temporariamente não significa que não pode chegar lá. Lembrando que a presença dos fundos no mercado sempre exageram movimentos de alta, tanto quanto movimentos de baixa. Se o fundamento justifica o preço chegar a 4,10, você facilmente pode chegar a 3,90. Se na soja os fundamentos justificam 10, você pode facilmente chegar a 9. Porque aí o pessoal segue a tendência. E tem gente que não está... Psicologia. Tendência de baixa, eu quero participar também. Puxa, eu estava com posição comprada, deixa eu me desfazer da posição. Vocês sabiam que fundos operam não só em fundamento? Sabiam que fundos operam em gráficos? Isso vocês já sabiam. Vocês sabiam que fundos operam de acordo com as fases da Lua? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem fundo que opera baseado em fase da Lua. Loucura! Mas eles fazem. E se coincide com uma venda, meus amigos, facilmente você pode chegar lá embaixo. E outra, quando o movimento fica tão forte assim, o pessoal, muita gente, inclusive eu, começa a olhar no gráfico. E você tem que ter algum ponto de suporte no gráfico. Se você não tiver, é venda, meus queridos. É venda. Tá bom? Cuidado. Muito cuidado. Entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem? O senhor não está com cara feliz, né? O senhor não gostou. Não gostou da mensagem, né? Tá mais ou menos. Mais ou menos? Tá mais ou menos. Como é que tá o resto? Beleza ainda ou não? Beleza, vamos lá, rapidão. Agora eu vou acelerar um pouco mais. Peraí, Pedro, a China continua comprando muito soja, milho e agora até trigo. Será que não faz sentido algum você falar dos preços caírem muito mais abaixo de onde estão agora? Né? Bom, vamos falar um pouco mais da demanda então em relação a isso. Eu gosto muito dessa frase, né? Vivemos em um mundo onde limonada é feita com limões artificiais e polidor de imóveis é feito com limões naturais. Vocês já viram isso? Você vai lá no mercado, né? Você vê lá, vou pegar esse saquinho de Tang. Limonada suíça no Tang, é nova. Vamos levar, vamos ver que isso é bom. Beleza. Nossa, um polidor de imóvel novo? Limão natural? Eu vou levar. Meu móvel precisa disso. É o mundo que a gente vive hoje. A demanda ela é constante. Ela é forte. Essa é a moral da história. Tá? Aqui, esses gráficos mostrando a demanda de milho ano passado, essa linha preta, a demanda de milho ano passado antecipada da China para o milho norte-americano para a safra seguinte, tá bom? Era uma demanda forte. Na soja era uma demanda muito forte, os chineses compravam bastante antecipado. No milho na soja safra nova, gente, a China está comprando bastante, tá? Eu não estou falando que eles não estão, não. Só que sabe qual é a parte interessante? O USDA já embutiu nos seus números de estoques finais, nas suas análises para números de estoques finais, nas estimativas para o final do ano que vem, ele já embutiu um crescimento de quase 20% na demanda chinesa. Já está embutido. Ou seja, lembra da história do salto em altura? Se eu não chegar nos 10 metros, o mercado vai ficar desapontado. Ou seja, tem espaço para essa demanda continuar forte, gente. Os chineses têm que comprar 10 milhões a mais, ainda assim comprando 10 milhões a mais, os números de estoques mundiais estão aumentando. Tá, esse slide aqui, voltando àquela história de choque de demanda no milho, olha, até 2010 a China não importava muito milho, de repente, pau! Ok? Agora, gente, ao mesmo tempo que toda essa demanda está aumentando, olha só o que vocês, produtores sul-americanos, estão fazendo. Olha que maravilha! Lembra que eu perguntei? Se os preços são mais altos, se a demanda é mais forte, saúde, putz, o cara estava querendo uma balinha, né? Brincadeira. Forçou o espirrou 2 vezes até. Uma só. Eu espirrei, ele já estava falando, eu espirrei 2 vezes, dá 2 sacos aí, Pedrão. É a segunda vez?
Eu não ouvi, poxa, foi mal. Ele espirrou a primeira vez e falou: puta, o cara não ouviu. Será que eu ergo a mão para ele me dar uma balinha? Vamos lá. Olha só, o produtor sul-americano, olha o aumento na produção, gente, de soja da América do Sul. Muita gente esquece, vocês mesmos produtores, que é a sua profissão dia após dia, esquece que até 5 anos atrás, o Brasil não produzia mais de 60 milhões de toneladas. Vocês esquecem isso. E acabam achando, só porque a demanda está subindo, que o preço tem que ir para a lua. Olha o que vocês fizeram lá, queridos. Ó, a expectativa de produção da América do Sul esse ano aqui, ó, tá lá, é a expectativa recorde. E ao mesmo tempo que vocês produziram mais, pelo fato de vocês, principalmente aqui no Brasil, poderem contar com uma estrutura para exportação, estrutura portuária, de estradas, de armazenamento, fantástica. Oi? Boa, barato, tá bom? Lindo. A infraestrutura para o agronegócio, ela é tão boa que agora o governo está fazendo a coisa certa, está investindo onde a gente precisa investir. A necessidade de um estádio novo em Manaus já era faz tempo, era muito importante. Sim, né? A necessidade de trazer a Olimpíada para cá era muito importante, era crucial para o crescimento do país. Esquece, não. Educação básica, saúde básica, não esquece, isso aí é para depois. É para depois, porque o super ciclo de commodities vai durar para sempre, aí a gente vai ficar ganhando. E o Brasil fez uma outra coisa que para mim é o Mr. Butter, seu Guido Manteiga. O cara, ele é um gênio, cara. Se ele estivesse aqui hoje, eu dava um abraço nele. Gente, desculpa, eu não gosto de usar palavras, mas imbecil seria ser legal com o cara. Tá bom? Tentar, agora, brincadeiras à parte, tentar transformar um país que é o maior exportador de várias commodities industriais e agrícolas, num país onde o crescimento seria agora baseado em consumo doméstico, é a maior ilusão da história desse país. E isso aconteceu porque o resto do mundo estava fazendo e queríamos enfrentar o nosso pavão também. Não entendemos que preços de commodities não iam ficar na lua para sempre. Eles vão em ciclos. O Brasil estava ficando rico, porque a China estava importando mais minério de ferro do que a gente conseguia produzir. Certo? As commodities agrícolas estavam subindo, a receita, o PIB estava aumentando. Em vez de reconhecer que era um bom momento na história, fazer o pé de meia, investir onde a gente tinha que investir para a sustentabilidade do nosso crescimento, não fizemos isso. Por quê? Bom, primeiro, quem bebe aqui sabe, o Johnny Walker saiu com uma campanha fantástica. O Johnny Walker falou: o gigante acordou. Vai catar coco na descida, vai. Gigante acordou? Eu digo uma coisa para vocês. A campanha de marketing, que vocês já viram no YouTube, o gigante acordou, de 3, 4 anos atrás, foi uma campanha genial, porque é o marketing. Eles apelaram para o sentido de patriotismo nosso, que é fortíssimo. Eu faço questão que todos lá saibam que eu sou brasileiro. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Apesar de tudo, vocês têm. Nós crescemos numa época, principalmente a geração do meu pai, a geração de vocês, cresceram numa época onde você recebia o salário de manhã, tinha que ir no mercado e comprar, senão a inflação ia subir no dia seguinte, o preço já estava mais alto. À tarde o preço já estava mais alto. Você tinha que comprar dólar, comprar ouro, comprar alguma coisa para não perder o poder de compra. Essa geração, sim, é a geração heróica. Apesar de tudo isso, de inflação a 1.000, 1.500 e lá vai cacetada ao ano, vocês conseguiram colocar filhos em escolas particulares, educar os seus filhos, mandar os seus filhos para viagens, fazer tudo isso que tinha que fazer. Vocês sim são heróis.
Então eu saí um pouco na tangente aqui falando sobre tudo isso, mas imagina uma coisa, meus queridos, só voltar um pouco àquele assunto, a gente se complicou, a gente deu um passo maior que a perna e estamos vendo hoje o problema, o tamanho, o tanto de gente endividado nesse país, que foi iludido com o apelo do crédito fácil. Agora eu vou falar uma coisa, eu sou o maior defensor do crédito, eu sou. Você não tem crescimento sem crédito, mas o crédito precisa ser utilizado de forma sensata, o que não foi, tá bom? Vamos voltar. Em relação às exportações, vocês não só produziram mais, como competiram mais no mercado exportador. Sabe o que vocês estão fazendo? Quem aqui não sente falta do nosso querido Ayrton Senna? O herói. Vocês estão fazendo igual. Vocês estão dirigindo a Lotuzinha amarela dele, enquanto o resto do mundo está dirigindo aquela McLaren dele, em relação à infraestrutura de exportação. E mesmo com a Lotuzinha amarela, vez ou outra, tem dia que cai chuva e vocês detonam todo mundo. Se chove na pista, você podia dar uma bicicleta para o Senna que ele ia ganhar a corrida. É ou não é? Lembra, paizão? Era religião assistir o Senna todo domingo, né? Era religião. Pô, eu sinto falta daquele cara, viu? Mas vamos lá. Gente, vocês estão exportando bastante, tá? Imagina quando, sobre o Nilson falou aí, imagina se algumas das melhorias na infraestrutura realmente saírem do papel, o que esse país não pode fazer? Nossa! O quanto o PIB não pode aumentar? Tá bom? Mas vamos lá. Gente, falar de produção, aí ó, falamos de demanda, vamos falar de produção. Expectativa de produção de soja norte-americana, está aqui, ano passado estava aqui, esse ano está aqui, é a expectativa da maior safra na história. Pode ser que tenhamos um pouquinho de queda e não tenhamos a maior safra da história, mas ainda assim será uma das maiores, tá? Ao mesmo tempo, lembra que eu falei sobre o seu time? Que time que você falou? Como é que é o nome daquele... Sobre o Corinthians, tá? Lembra que eu falei? Você ficar olhando só no ataque e não ver quantos gols ele vaza? Bom, a mesma coisa. Se você ficar olhando só na demanda, você vê aquele gráfico da demanda que está aumentando, né? Você vê o gráfico, ó, a demanda está aumentando, né? Ó, meu Deus, o preço tem que ir para a lua. Não, meus queridos, a demanda aumenta, mas a produção também aumenta, tá? Não esquece o outro gráfico, não. E aqui ao mesmo tempo, o número de estoques, o tamanho dos estoques mundiais, a expectativa para estoques mundiais no final do ano que vem. E eu estou falando de estoques mundiais, não estou falando de estoque brasileiro nem americano somente, mundial. Já levando em consideração um aumento de quase 20% de demanda por parte da China, estão ali, comparados a este ano passado, olha aqui esse ano. Olha o aumento. Expectativa, percepção, você acha que eu sou um fundo de investimento e se eu estou olhando e falando, bom, vamos ter mais sobra de soja ano que vem, eu vou comprar então, que preço vai subir? Não, né, minha gente? Acho que não é bem isso, né? Mesma coisa no milho, a produção no milho ano passado foi fritada, tá? Olha aqui a expectativa desse ano. Eu posso dizer categoricamente que sim, teremos a maior produção de milho na história dos Estados Unidos esse ano. Tá bom? Ao mesmo tempo que teremos a maior produção, também teremos aí um aumento bastante considerável nos estoques mundiais do grão. Uma boa recuperação. Isso aí não só devido à grande produção nos Estados Unidos, devido à produção de vocês aqui na América do Sul. Sim. Projeção americana de soja e produção. Qual é a projeção americana de soja e milho? Bom, vamos fazer uma coisa? Manda um e-mail para mim na segunda que eu te atualizo. Que segunda-feira tem o relatório do USDA. Tá bom? Ela é grande, tá? Enorme. Soja. Os Estados Unidos está querendo recuperar o primeiro lugar na produção mundial, que vocês tiraram deles. Tá bom?
Virou uma competição, né? É saudável, é bom. Tá, mas eu te dou um número mais exato na segunda-feira. Tá bom? Vamos lá. Agora, esse é outro gráfico que é muito importante. A última vez, outro dado que a gente observa muito é a relação estoques-uso, ou seja, a relação oferta-demanda. Tá bom? A relação estoques-uso no milho, a última vez, lá nos Estados Unidos, não mundial, americana, a última vez que ela esteve nos níveis antecipados para o ano que vem, o preço do milho estava logo abaixo dos $4, estava lá por R$3,90 por aí, tá bom? Isso aconteceu em 2008, 2009, tá? A última vez que estavam em níveis parecidos, estava ali, tá bom? Faz sentido? Faz sentido ou não? Sim? Ok. A última vez que tivemos relação estoque e uso na soja parecido foi em 2004 e 2005, onde o preço da soja estava a $6 o bushel. Agora sim eu quero tirar uma foto. Tá cheio de gente tirando a faca do bolso agora. Tá bom? Calma, calma, calma. Não estou falando que a soja vai para $6 o bushel. Calma. Não sai daqui falando, meu Deus, o careca é louco, é terrorista mesmo. Calma, calma. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas será que pelo menos voltar a operar abaixo dos 10 é tão impossível assim? Será? Quem tem uma calculadora na mão, vamos então fazer um cálculo para ver se será que $10 o bushel é um alvo razoável? Calculadora, quem tem uma calculadora? Ergue a mão, por favor. Eu preciso de uma calculadora. Ou no celular. Tá, vamos lá. Todo mundo tem iPhone aqui. Vai, pega a calculadora no celular. Quem vai pegar? Quem? Tá pegando? Obrigado. Valeu, ó, tá vendo? Ele gostou da balinha, ele pegou a calculadora e vai ganhar outra balinha. Sem precisar espirrar. Tá bom? Vamos lá. Ó, compartilha a balinha com seu colega aí, vai. Tá, vamos lá então. Pronto? Então pronto, vamos lá. O americano fica muito de olho na relação de preços entre soja e milho, assim como vocês aqui, é natural, tá bom? Para ajudar na decisão do que eu vou plantar. Beleza. Historicamente falando, essa relação de soja versus milho, ela é por volta de 2.3, 2.27 e 2.3. Beleza? Beleza? Então tá bom. De acordo com o fechamento do mercado na sexta-feira, este relacionamento estava a 2.55. E desculpa eu falar 2 pontos, né? 2, aqui, né? Desculpa, fico confuso, mas vamos lá. Tá bom? Você está entendendo? Então, eu tenho um cálculo simples para você. Lembra que eu acabei de falar que, fundamentalmente falando, o milho americano, para ser competitivo no mercado de exportação mundial, precisa estar mais ou menos em volta do 4,10? Tá bom. Vamos ser conservador? Vamos usar 4,20? Faça um cálculo, por favor. 4,20 vezes, e eu vou usar a parte alta da média, vezes 2,3. 4,20 vezes 2,3, não fala ainda o resultado, eu vou dar o microfone para você, porque se eles quiserem matar alguém, eles matam você. 9,66. Ah, tá. Tá aí o teu objetivo para o preço de soja baseado em fundamento. Tá bom? Faz sentido? É um exagero isso? Ou isso aí é baseado em fatos reais? Tá bom? Isso é baseado em fundamento, sem contar um possível exagero. Tá bom? Novamente, não estou falando que com certeza vamos chegar lá. Estou falando que se, com SE maiúsculo, o clima ajudar, a possibilidade de que chegamos ali nos próximos 3 meses é altíssima. Tá bom? Então tá bom. Isso aqui é um gráfico desse relacionamento aí. Mas vamos lá. Gente, agora essa parte um pouco mais rápido, realmente mais rápido, vamos comer. Aprendemos algo com o ano passado? Quem estava aqui
Quem estava aqui na palestra no passado sabe muito bem que eu tinha expectativa, porque a palestra foi feita antes das chuvas de agosto, tá? A demanda era forte, a oferta era pequena, eu realmente achava, os preços na época estavam a R$16,90, 17, eu achava que os preços iam continuar subindo lá, subiram, chegaram quase a 18, mas o que aconteceu? A expectativa era de alta. Só que eu ainda falei, mesmo que temos bastante lenha na fogueira, não significa que não possamos ter uma queda. Não significa que não possamos ter uma surpresa. Lembra que eu falei que eu não gosto de fazer análise a muito longo prazo? É por causa disso. O clima muda, meus queridos. Aí o que acontece? Lembra desse desenho? Lembra? Eu sou velho pra caramba. Lembra? Aí fazia os super gêmeos ativar. Aí, interessante, né? Tinha lá um tanque de guerra que estava atacando a cidade. Aí o carinha lá, ele podia virar qualquer coisa em forma de água. E ela podia virar qualquer animal. Aí ela virava uma águia com um balde d'água e ia tentar ganhar do tanque de guerra. Lembra? Eles ganhavam. É um desenho lindo aquela época. Seguinte, jogaram um balde d'água na fogueira. Um balde d'água. Apagou a fogueira. Achamos 10 milhões mais de toneladas entre setembro e novembro. Os preços caíram porque a oferta, de repente, era maior do que esperada. Expectativas. Ok? Gente, terminando agora. E a crise global? Será que acabou? Oi? Duas perguntas depois, tá bom. Crise global, será que acabou? Vamos ver. Bom, vocês sabem muito bem, já falei, os Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, o Ben Bernanke, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele vem muito arduamente imprimindo dinheiro da maneira que ele pode para jogar na economia norte-americana para incentivar. Este experimento está sendo repetido em grandes países, como continentes e países, como Europa, como China, como infelizmente Brasil. Tá bom? Experimento foi. E aí, tínhamos um país que estava preso em 2 décadas de deflação, sem crescimento, e não sabia o que fazer. Alguém sabe qual país é esse? Qual? Você já ganhou balinha, não pode, vou dar mais um para você porque falou certo. Japão! Japão! Olha aí, ó. Aí entrou o Shinzo Abe. Sabe quem que é o Shinzo Abe? Shinzo Abe é o ator na vida real que fez o Jaspion. Não, tô brincando, gente. Ele fez o Jiraiya, tô brincando. Não. Gente, Shinzo Abe é o primeiro-ministro japonês. Sabe o que ele fez? E eu não posso culpá-lo. Eu não tenho como culpá-lo. A economia global, ela está anestesiada em relação à crise. Por quê? Porque tem muito dinheiro no sistema. Vocês sabem quanto eu, quando coloco meu dinheiro lá na poupança norte-americana, quanto que ela me rende no ano? 0,2 ao ano. E você acha que o investidor institucional vai colocar dinheiro em renda fixa? Ou você acha que, sabendo que o Banco Central, quando temos uma queda maior, entra por baixo e resgata as empresas? Ou seja, acabou virando um cenário de quase sem risco. Eles vão comprar. Então o Japão falou, eu vou fazer lá, eu vou lavar, enxaguar e repetir. Vou fazer na mesma dose. O Shinzo Abe entrou no começo desse ano, entrou imprimindo dinheiro de uma forma louca no Japão. Ele virou um herói no Japão. Porque olha só, a economia do Japão, ela recuperou, entre aspas, a economia entre aspas, mas o mercado financeiro, a Nikkei 225, que é o índice financeiro japonês, é o ativo de melhor performance este ano até agora. 35% de ganho. Está vendo o que o dinheiro no sistema causa? Ao mesmo tempo, a S&P 500, a Dow Jones e a Nasdaq 100, elas estão subindo ali em torno de 20% no ano. Por quê? Tem dinheiro no sistema, mas eu alerto, todo esse cenário de festa,
O mundo está anestesiado no momento. As economias estão melhorando, sim, principalmente nos Estados Unidos. A China, pelo contrário, está diminuindo o seu crescimento. Ao contrário do que falam muitos. Já vou explicar por quê. Tá? Então, temos que entender que mesmo a economia melhorando, não está toda essa festa aí. E estamos anestesiados, gente. Uma hora isso aí vai cair na realidade. Tá bom? Mas por agora tá bom. E eu digo, categoricamente, sim, a economia nos Estados Unidos está melhorando. Eu vejo lá na pele, lá dentro. Mas ela só melhorou bem devagar, está demorando devagarinho, mas só melhorou por causa do dinheiro que foi colocado no sistema. E isso vai custar caro lá na frente. Tá bom? Mas os Estados Unidos, apesar disso, é um país que está mais preparado para ter que arcar com isso do que, por exemplo, um Brasil. Tá? Não porque é melhor, simplesmente pelo ciclo histórico da sua economia. Tá bom? Então vamos lá. E a China? Terminando, é um tópico de muita polêmica, mas sem respostas claras. Vamos lá. Você acredita que uma possível expectativa de elevação do preço do petróleo possa melhorar um pouquinho, aumentar um pouquinho a demanda de milho para biocombustível? Isso não pode ter efeito nas expectativas de forma positiva nos Estados Unidos? Inferindo o preço nosso aqui. O dólar sobe, os caras acionam as usinas de etanol, e isso pode mexer um pouquinho no mercado? Ele vai estabilizar o preço, mas para recuperar o preço, você vai precisar de uma demanda muito forte. Muito forte. E a segunda, qual é o cenário que se vê de preço de dólar? Qual será? Que se vê de preço? Obrigado pela pergunta. Qual o cenário que se vê de preço de dólar? Eu já falei das minhas várias previsões corretas que eu fiz, mas eu também não tenho vergonha de falar quando eu erro. E no início do ano, eu falei, eu achava que o dólar terminaria o ano a 1,90. Eu escrevi um relatório e falei isso. Escrevi isso em janeiro. Não, mas vamos lá. Falei que é 1,90. Eu estava certo até mais ou menos abril. Porque na época que eu escrevi ele estava 2,10, ele voltou para 1,95 por aí, eu estava feliz. Acertei mais uma. Não. Aí o que acontece? Começa a Copa das Confederações, vai chegando, as manifestações, e tem que entender que lá fora, quando você liga a CNN, quando você liga a BBC, os investidores veem aquilo. E aquilo não causa uma visão muito boa para o país como um investimento. Os dólares saem do país, fogem do país pela instabilidade sociopolítica do país. Tá? Hoje eu mudei por completo a minha análise em relação ao dólar. Tá bom? Porque a análise que eu fiz naquela época foi baseada numa estabilidade política, tá? Mesmo com todas as malandragens do Banco Central, tá bom? Tá? Eu falava isso. E também estava fazendo essa análise baseada no fato de que eu esperava que mais capital estrangeiro entraria aqui no país, preparando-se para a Olimpíada e para a Copa. Tá? Isso não vai acontecer. Não, tá? O capital estrangeiro, em vez de estar entrando, está saindo. A minha visão, no momento, completamente virou 180 graus no dólar real. Eu acho que existe um perigo muito real, principalmente se ano que vem as manifestações continuarem. Você pode ver facilmente esse dólar real chegar a 3. Fácil. Lembrando que no início da década de 2000 ele estava acima de 4. Tá bom? Sim, senhor. Vou lá, volto aqui, acho que tem mais uma ali. Pode falar. Será que o Banco Central americano não está pegando carona com a recuperação natural da economia americana? Tá. E aumentando os juros para faturar? Muito bom. Muito obrigado. Qual é o nome do senhor? Paulo. Paulo ou Mauro? Paulo, obrigado, Paulo. Já trago uma balinha para o senhor. Seguinte, olha aqui, ó. Será que o Banco Central norte-americano está reagindo de acordo com a recuperação da economia norte-americana e, por seguinte, está aumentando as taxas de juros para evitar uma superinflação? É mais ou menos isso, tá? Há um debate muito grande no momento nos Estados Unidos sobre isso. Tá? É um debate sério, é um dos maiores debates que temos por lá. Muita gente defendendo que o Fed, o Banco Central, já deveria estar subindo as taxas, mas você tem que lembrar de uma coisa. Alguém aqui já teve cirurgia no joelho? Se alguém teve? Já teve? Então tá bom. A recuperação é longa, certo?
recuperação é longa. Então, se a recuperação é longa, enquanto você tem a muleta, ou você tem lá, como é que chama lá, o aparato lá para ajudar, como é que chama? A bota, tá bom? Você tem a bota, alguma coisa assim, ajuda, né? Você pode andar, fazer algumas coisas. O que acontece se você tira a bota e as muletas muito cedo? Piora a situação. Piora a situação. Você volta muito cedo, piora a situação. Então a analogia é essa. Existe um perigo, porque a economia está melhorando, mas não está melhorando tanto quanto se esperava para que tirasse as muletas da economia, porque a economia está de muletas agora e de bota. Fez sentido? Tá bom? Então é um debate muito grande ainda sobre isso. Tá? Mais alguma pergunta no momento? Tinha mais alguma? Aqui. Você falou que você trabalha geralmente com expectativas de no máximo 6 meses, porque é uma variável mais séria de se trabalhar. Nós sabemos que tudo leva a crer que nós vamos ter uma super safra americana, tanto de milho como de soja. Aí a Conab, dentro do Brasil, também já inicia expectativas e anuncia que o Brasil vai para o 13 e 14 ter a maior safra de soja na história. Sim. Com nenhuma mudança na nossa infraestrutura, e que também o milho safrinha de 2014, principalmente no Mato Grosso, vai ser a maior safra de milho safrinha. Quer dizer, isso não coloca muito mais situação nesses fundos para deprimir a situação? Sim, o pensamento é completamente lógico o que você colocou, e com certeza, só que deixa eu esclarecer uma coisa. É um fator a mais no momento, mas a gente lá, os fundos quando operam, a gente sabe muito bem que é um pouco prematuro falar sobre todas essas estimativas, porque não é uma ciência exata. Eu, por exemplo, acredito veemente que teremos... calma aí, só um pouquinho, desculpa. O cameraman aqui, meu colega Renato, né? Renato espirrou, Renato leva uma balinha. Valeu, Renato. Vamos lá. Então, voltando, já está correndo por lá o fato de que a expectativa é de uma produção acima de 85 milhões de toneladas de soja aqui, uma produção muito grande de milho, etc. e tal. A parte do milho, para mim, eu questiono, porque a situação está bastante difícil, principalmente para o pessoal no Mato Grosso, para tirar o milho de lá. Tá realmente muito difícil. E podem escrever isso. O produtor do centro-oeste do Brasil vai precisar de uma mega ajuda do governo para escoar o milho de lá. Desculpa, eu falei errado, porque o sistema de armazenagem é muito bom lá, então não precisa. Não tem milho, não tem. Tá bom? Então, primeiro isso. Mas eu quero lembrar uma coisa, e por sinal eu já vou falar, no final tem um slide, mas eu estou promovendo uma viagem para os Estados Unidos junto com a Terra Nova Turismo de Londrina, agora de 15 a 22 de setembro. Eu vou estar acompanhando o grupo durante toda a viagem, e será a primeira viagem do tipo que irá ao USDA, em Washington, e vai escutar de analistas do USDA, tá? Eu fiz perguntas, eu mandei para eles, e uma das principais perguntas eu quero que eles esclareçam o papel do USDA no governo, o papel do USDA nos mercados. E eu esclareço uma coisa para vocês: o papel da Conab ou do USDA não é de dar dados ao mercado para operar. O papel do USDA, principalmente, tá? Eu sei lá, é fornecer o governo norte-americano com suficientes dados para auxiliar nos planos de a reforma agrícola do país. Não é para o mercado. E outra, não é uma ciência exata. Então, essa toda história de conspiração, de não sei o que, eu não compro. Não compro, não concordo, eu simplesmente sei que não é uma ciência exata. Os caras erram. Simples. Assim como vocês, produtores, erram. Se eu chegar para você e falar, vocês estão colhendo agora, tá? O pessoal colhendo milho safrinha que está colhendo aí. Fala, você sabe exatamente quanto você produziu antes de colocar a máquina lá e saber o número exato? Você não sabe. Então por que a gente critica o USDA que está tentando estimar daqui 2, 3 meses, gente? Agora, existe uma grande disparidade entre as estimativas de produção do USDA e da Conab, por exemplo, no milho brasileiro. Esse aí é um fator para ficar de olho, tá? Mas ainda assim, tem muito milho no mundo. Tá bom?
Mas eu acho sim que o produtor brasileiro vai produzir uma enorme safra de soja. Porque é o seguinte, qual é a alternativa? É não produzir? Não tem. Você tem que usar, você já comprou seu insumo, você já fez, tem que fazer. Você tem que usar. Ou eu ouvi um cara falar esses dias, eu aconselho meus amigos a não produzir, se não produzir o preço sobe. Maravilha, não produz, o preço vai a 17 e você não tem nada para vender. Não é assim que funciona, não é tão fácil. Respondi? Então vamos lá, deixa eu acelerar rapidinho. A China, fala da China, sobre superciclo. Eu fiz uma declaração ao Valor Econômico durante essa matéria do superciclo, aonde eu falei para o jornalista, tá, que eu falei o seguinte: a China deve crescer, dentro de poucos anos, a China deve crescer abaixo de 5% ao ano. Eu falei de 3 a 5 anos. O cara falou, o Gerson falou, Pedro, isso é ousado. Eu falei, ousado ou não, pode escrever. É a minha análise. Vou ler tudo aqui, ó. Chegar um pouco mais. Segundo diferentes previsões, a China não deverá crescer mais do que 7,5% ao ano e pode oscilar entre 6 e 7 até o fim da década. Passo cada vez mais distante dos 14,2% registrados em 2007. Lembra que eu falei do salto em altura? O ser humano é bem irracional quando ele quer ser. Porque como que a gente acha? A gente está comparando com 14%. Como que você acha que um país de 1,5 bilhão de habitantes vai crescer 10, 15% ao ano? Consistentemente. É impossível. Literalmente impossível. Tá bom? E outra, é impossível ele também ficar crescendo 7, 8% ao ano. Tá bom? Aí tá lá, para a DNECA, da PH Derivativos, a demanda chinesa por grãos vai continuar forte, mas vai crescer em ritmo mais lento nos próximos anos. O choque de demanda criado pela rápida ascensão da China, um país sobre o qual quase ninguém falava até os anos 90, passou. O choque de demanda passou, tá bom? Mesmo que esse ano, por exemplo, as importações da China em relação ao ano passado vão ficar estacionadas, tá? O que aconteceu? Os preços foram lá para cima e racionaram a demanda. Ano que vem teremos um aumento grande, mas esse aumento já está embutido, a oferta já está lá antecipada a produzir o suficiente para suprir isso. Não, e a chance de turbinar a Índia? Tá, você pode falar a chance de turbinar, teses existem até, pode, tudo bem. Aí a gente fala disso sobre ano que vem, tá bom? Vamos lá, ó. Tópico de muita polêmica, rapidinho, essa parte aqui. Escuta isso, a gente falou em crescimento da China, talvez inflando. Escuta essa, notícia de 3 dias atrás. O atual premier chinês falou recentemente ao Wikileaks que ele não acredita nos números do PIB reportados pelo seu próprio governo. Ele abre aspas. As pessoas devem descartar por completo os números do PIB atualmente relatados. Eles não fazem sentido algum. É o premier chinês que falou isso. Imagina se sai o Mr. Butter falando isso aqui no Brasil. Imagina, tá bom? Ou seja, nem a China sabe direito o que a China faz. Tá bom? É uma incógnita grande. Então calma na hora de achar que ele está crescendo muito quando talvez não esteja. Cuidado, tá? Ó, falando em bolha na China, esse é um dos maiores investidores no mundo de hedge funds, tá? O Jim Chanos, ele tem um dos maiores hedge funds no mundo. Ele também está defendendo uma tese de que existe uma grande bolha na China e que essa grande bolha na China, quando ela explodir, vai detonar com os preços de commodities. Agora, se vai ou não vai, não sei. É uma teoria dele, mas o que eu quis mostrar esse slide para mostrar o que a indústria de investimentos está falando. A psicologia, tá bom? Olha lá, a urbanização na China está crescendo a ritmo acelerado, ele já tem mais pessoas nas cidades do que no campo e tem um objetivo que, na minha opinião, não é real ou sustentável, mas eles têm o objetivo de colocar 1 bilhão de pessoas nas cidades chinesas até o ano 2020, tá bom? Por isso que se fala muito em demanda. Onde estão essas cidades? Essas cidades já foram construídas
a maior parte delas, com a demanda que existiu no início da década para o minério de ferro e para várias outras commodities. Existem várias cidades fantasmas na China que já foram construídas, estão aguardando o povo chegar. Agora, o interessante é o seguinte, esse povo que vem, você acha que eles vão ter dinheiro para comprar esses apartamentos aqui? Ou você acha que eles vão viver em cubículos ganhando um salário mínimo? Ou não vão sair. Tá bom? Não é sustentável necessariamente. É um plano bom, digamos assim, em papel. Será que é sustentável? A minha opinião, não. Tá bom? Não significa que a coisa vai implodir na China, mas pelo menos desacelerar. Eu espero, por sinal, que esteja desacelerando. Porque se ela estiver desacelerando, se aquele crescimento abaixo de 3 a 5% que eu falei for correto, abaixo de 5% dentro de 3 a 5 anos, for correto, você vai ter uma situação onde o governo chinês está vendo que a coisa está ficando muito perigosa e está apertando o freio de mão. E para mim isso será, muito pelo contrário do que muita gente vai ver como um mau sinal, para mim isso será um bom sinal, um sinal de sustentabilidade. Tá bom? Lembrando que eles estão urbanizando tanto, tem tanta gente na cidade na China, que nem o mapa da NASA consegue mais tirar uma foto limpa das cidades lá do espaço. Tanto é a poluição, que é um outro problema enorme. Acho que eu não preciso falar muito em relação a esse slide, né? Tá bom? Gente, vamos evitar a síndrome de míope, tá bom? Por favor, me ajudem nisso, eu estou aqui para ajudar. Eu sei que muita coisa que eu falei talvez não tenha agradado, mas eu espero que tenha informado. Tá bom? Aqui está o slide da viagem que vamos fazer, tem os contatos ali da TNT, é só entrar em contato com o pessoal da Terra Nova Turismo. Se alguém está planejando viajar, adoraria ver vocês por lá. Eu vou acompanhar a viagem o tempo todo, muita troca boa de ideia, vamos na Bolsa, vamos no USDA, vamos nos campos, tá bom? Tá por aí. Quero agradecer a presença de todos vocês, a participação e a paciência de todos vocês. Muito obrigado, gente.